vezes, já até decorou esse texto, mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu queria que, da mesma forma como o Senhor ministrou ao meu espírito, Ele possa ministrar ao teu coração também aqui essa noite, né? Não se assustem, a camisa é florida, mas não é o Sidney Magal que está aqui, viu? Fiquem tranquilos. Amém? Quantos acharam o texto? Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Ok? O Senhor diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Oxalá, Senhor, ela possa encontrar guarida nos corações, ó Senhor, e que de uma maneira muito especial, que o cacau desapareça e a essência da tua revelação, daquilo que o Senhor tem para nós hoje, possa prevalecer, porque oramos em nome de Jesus. Amém? Na última sexta-feira, a gente estava ali na casa de Rogério e o Ellen, e tivemos um tempo tão precioso ali, o nosso primeiro encontro de comunhão e discipulado do ano, e ali nós conversamos sobre, entre outras coisas, sobre 3 princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida se queremos ter um 2018 diferente de 2017. Eu não sei quanto a você, mas 2018 vai ser para mim o melhor ano da minha vida até hoje, né? Até que eu já vivi de todos os outros, vai superar em muito todos os outros, né? E eu quero te desafiar a isso, a você crer nisso, ok? Mas para isso, eu preciso não fazer as mesmas coisas, não tomar as mesmas decisões, não agir da mesma maneira que eu agi em 2017. Começo de 2017, não sei você, ou talvez você tenha falado que iria, né, emagrecer 20 quilos e terminou o ano com 30. Né? Então, a gente acaba, de repente, fazendo alguns, né, traçando algumas metas, e no meio do caminho a gente acaba, acho que não vai dar, e acaba abandonando esse plano e esse projeto. E esse ano, eu quero te desafiar que seja diferente, né? Que você termine 2018, assim, escandalizado com tudo aquilo que o Senhor já começou a realizar na sua vida esse ano. Amém ou não? Em nome de Jesus. E aí a gente destacou 3 princípios, que é valorizar os pequenos começos, né? Romper com os nossos limites e perseverar nas dificuldades. São 3 princípios que, se a gente colocar em prática, se a gente manter firmes, fundamentados na palavra, nós alcançaremos êxito em tudo aquilo que o Senhor vai colocar na nossa mão, vai planejar, né? vai colocar na nossa frente. E hoje eu queria conversar um pouquinho, que a gente acabou finalizando e gastando um tempo sobre romper com os nossos limites, ok? Romper com os nossos limites. E aí eu comecei a pensar, por que será que a gente é tão limitado em viver a totalidade do Evangelho do Reino? Por que será? Quando você responde para si mesmo, será que você tem vivido a totalidade do Evangelho do Reino de Deus, da boa nova do Reino? O que você acha? Será que você tem conseguido viver na totalidade, sabe, na primazia
deste evangelho do reino, que é a verdade, a vontade do Senhor para a sua vida? O evangelho que nós entendemos como o evangelho da graça, essa graça libertadora, né? De um Jesus que nos proporcionou através do seu amor lá na cruz. É o que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, né? O evangelho que é a boa notícia, que é Jesus, que veio para nos libertar do império tirano de Satanás e nos trouxe para o seu reino de amor. Colossenses 1:13, não sei quantos lembram? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E mesmo com essa verdade afirmada, né? Mesmo com essa palavra que nós conhecemos bem, nós continuamos a viver limitados, muitas vezes abatidos, desanimados, né? Como se, na verdade, essa nova vida em Cristo fosse apenas para alguns poucos privilegiados. Ok? O problema está exatamente como nós vemos a nós mesmos, como nós vemos as situações, do ponto de vista que nós enxergamos a nossa vida e as situações ou os desafios que nos cercam. Interessante que na virada do ano nós falamos sobre identidade, não sei quantos lembram ainda, né? Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Porque quando eu tenho essa convicção de quem eu sou, de qual é a minha identidade, sabe, nada vai me parar, nada vai me convencer do contrário. Chiquinho ministrando semana passada a mesma coisa, né? Falou sobre quem nós somos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não foi coincidência, né? Isso nós entendemos que o Senhor tem nos confrontado, nos trazido um despertamento acerca de quem efetivamente nós somos. Quem nós somos? Ok? Porque aí está um ponto fundamental. Eu preciso saber e ter convicção de quem eu sou, em nome de Jesus. Porque do contrário, né, eu vou ficar limitado, eu não vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O contexto dessa leitura que nós fizemos aqui, Jesus está saindo de Jericó, né? E aí uma multidão está com ele, os seus discípulos, e é interessante que onde Jesus está, onde Jesus passa, né? Há um tumulto, há uma alegria, né? Todo mundo quer tocar nele, é o que acontecia ali no seu ministério terreno. E ele estava já na estrada e um mendigo que foi identificado como Bartimeu, ele não tinha um nome, né? Porque Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu, a tradução é que Bar é filho, e Timeu era o nome do pai. Entendeu? Então, nem um nome ele tinha. E é interessante, eu estava dando uma mergulhada, né, uma pesquisada, é uma junção de duas palavras, uma hebraica e uma grega, porque Bar é uma palavra hebraica, e Timeu é uma palavra grega. Timeu significa honroso, honrado. Agora você imagina, o que faz alusão, né, porque no passado, diferente, né, hoje em dia a gente coloca qualquer nome, né, nos filhos, às vezes não se atenta, né, uns coloca tipo Brad Pitt, né, outros colocam Tom Cruise, outros colocam Cacau, né, nomes assim que destacam, né, que são, né, mas só que no passado o nome tinha muita conexão com aquilo que a pessoa seria, né, tinha um envolvimento muito com o caráter. Então Timeu era honrado ou honroso, né? E diz aí uma lenda, aí nós não encontramos fundamento disso, mas há uma lenda da época de Flávio Joséfo ainda, que Timeu havia sido um general. Esse pai do cego havia sido um general muito famoso, muito proeminente, e que ele não se revoltou depois, um general do exército de Israel, e ele se revoltou durante a ocupação romana, e aí acabou sendo capturado, né, fez uma sedição lá, uma revolta para derrubar o governo romano, e ele acabou sendo preso, crucificado, e dizem, né, isso é uma lenda, é um conto da época, que o seu filho ele foi cegado, né, teve seus olhos vazados,
justamente para ser um outdoor ambulante, para que todos, né, pudessem nunca pensar na possibilidade de se levantar novamente contra o governo romano. Mas isso é história, né? Isso não é história, nós não temos um fundamento, tem que pesquisar muito lá atrás, mas é o que dizem aí os historiadores não cristãos da época que ocorreu os fatos. Mas voltando aqui, esse cego começou a ouvir falar de Jesus, como nós já bem sabemos, e de repente ele sabia que Jesus estava passando, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Ele, enfim, essa cegueira física que ele tinha, não o impediu de ter os seus olhos espirituais abertos. Ok? Tem gente que ter os dois olhos, né, funcionando muito bem, não precisa nem usar óculos, mas tem uma cegueira espiritual muito grande, que não consegue perceber aquilo que o Senhor está fazendo, ou como o Senhor está passando, como o Senhor está agindo, né? E essa cegueira física e a sua pobreza, a sua mendicância não foi um fator que o limitou para que ouvisse acerca de Jesus. E ele teve o seu coração cheio de fé, gente. Cheio de fé. Cheio de fé. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, fazendo menção à linhagem de Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele diz assim: Jesus, olha a miséria que eu estou, mas olha com o teu coração. E ele começou a clamar, e aí algumas pessoas chegaram: cala a boca, fica quieto, né? Mas ele se esforçava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus ouve, para e manda chamá-lo. E aqueles que tinham mandado ele calar a boca lá, falou assim: se anime. Ele mandou te chamar. E ele, num salto, ele deixa a capa, se põe em pé, né, é conduzido e chega na presença de Jesus. E Jesus pergunta: o que queres? O que você quer que eu te faça? E ele responde: mestre, eu quero voltar a ver. Então Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Marcos é o único evangelho que fala acerca da paternidade desse mendigo, né? Os outros, Mateus e Lucas, falam apenas do cego, mas não falam da sua linhagem, não chegam a comentar nada sobre isso. Mas o que a gente pode falar sobre essa cegueira? O que nós podemos aprender com esse episódio, de um texto que você já leu, já releu, já viu tantas ministrações, né? Tantas pregações acerca desse texto, mas o que mais a gente pode acrescentar quando nós fazemos um paralelo de uma cegueira física com uma cegueira espiritual? Existem pessoas que durante muito tempo foram condicionadas a viver presas e amarradas emocionalmente, ok? Na minha trajetória de vida, apesar de ser novo ainda, mas foram desafios tremendos por conta de feridas, por conta, enfim, de frustrações e decepções que de uma maneira ou de outra, mudaram a forma de agir e reagir em relação a tantos desafios que a vida proporcionou, né? E às vezes, né, eu sei que eu tenho uma história, você tem outra história, cada um de nós temos uma história. Mas é interessante que Satanás se aproveita dessas situações, ok? Se aproveita disso e tenta nos amarrar, impedindo que nós tenhamos a consciência de quem somos, das promessas que o Senhor tem para nós, da identidade que efetivamente nós temos. Ele começa a agir no nosso pensamento, né? Começa a agir ali, né, que não é para mim, que eu não mereço, sabe? Enfim, começa a debulhar, né? Eu sempre cito que um pensamento
gera um sentimento, que vai gerar um comportamento, né? Então ele começa a bombardear a sua mente para que gere um sentimento, e esse sentimento vai te levar a um comportamento, a uma atitude, talvez totalmente antagônica, contrária àquilo que efetivamente você gostaria, né, de ser. Eu gosto de lembrar sempre, né, que quando Satanás vier trazer para você, lembrar o teu passado, né, lembrar as tuas fraquezas, os teus erros, você tem que lembrar ele, discutir e falar do teu futuro, ok? Você teve um passado, mas o passado passou. Nós temos um futuro. E se aproveita e lembra o futuro dele também, né? Porque ele vai para o inferno, ok? Nós não podemos nos sentir intimidados, gente, quando nós temos a convicção de quem somos, de filho de quem nós somos, a quem nós pertencemos, a linhagem que nós temos. Nós não podemos ficar limitados ou amarrados, né? Enfim, interessante, há um texto, Efésios 2, 4 a 5, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém? Glória a Deus. 1 João também, 3 e 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, acabar, aniquilar as obras do diabo. Você crê nisso ainda não? Maior é o Senhor, amém? Maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor a quem pertencemos, maior é o nosso Pai, que nos guarda, que nos protege, que tem uma promessa para nós, que não desiste de nós, amém? Eu mencionando lá, acho que na sexta-feira ou na terça-feira, no nosso encontro de homens, eu não lembro, mas ele falava de uma música do Dani, justificado eu fui, santificado sou, glorificado serei, presente, passado, presente e futuro. E aí mencionou assim, ó, eu fui livre da culpa do pecado, eu fui justificado do meu passado. Eu sou livre do poder do pecado, é o que nós falávamos lá no nosso encontro de homens também, o pecado já não tem mais domínio. Deixa eu repetir, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não, o pecado e as tentações não são mais fortes do que a gente, ok? Porque nós somos livres, né? Nós somos santificados, né? Separados. Eu sou livre, eu só peco porque eu decido pecar. Eu decido deixar de obedecer ao Senhor, à vontade do Senhor, e decido obedecer à vontade da minha carne, né? Do meu sentimento, do meu ego, do meu orgulho. E eu serei livre da presença do pecado, porque o pecado, como Eudes colocou muito bem, ele está ali, sempre oferecendo, sempre tentando, e cabe a mim resisti-lo, né? Cabe a mim negá-lo, cabe a mim expulsá-lo, não aceitar. Amém, queridos? Aleluia. Todos os dias ele vai bater a minha porta, vai bater a sua porta, mas nós temos a autoridade de dizer fora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Agora, o que a gente pode aprender com essa experiência desse filho de Timeu, deste cego? O que a gente pode aprender? Quando a gente traz para o nosso contexto espiritual, a gente descobre primeiro, né, a questão de uma cegueira espiritual. O que uma cegueira espiritual causa? O que vocês acham que causa? Você já tentou levantar de noite? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade. Um dia eu levantei as pressas da cama, né, quando morava no Brasil, e na época tinha aqueles maleiros, não sei quem inventou aquilo. Lembra do maleiro? A gente não tinha mala nenhuma, mas usava um maleiro, né? E eu levantei assim no escuro, tal, pai, levantei, pum, a porta estava aberta, e daqui a pouco eu sinto o sangue descer assim, sabe? Então, o que é? A escuridão, ou essa cegueira espiritual, nos leva a se machucar, ok? Nós precisamos ter essa consciência que a cegueira espiritual nos causa escassez de bens, de amigos leais, de relacionamentos saudáveis. Você entende isso? Cegueira espiritual me leva à escassez de bens, de amigos leais, de relacionamentos saudáveis.
Veja bem, amigo leal, gente, presta atenção, não é aquele que concorda com tudo aquilo que você faz, não é aquele que concorda com tudo aquilo que você fala. Amigo leal é aquele que mostra quando você está agindo errado, quando você está julgando, quando você está, sabe, por mais bacana que você seja, por mais legal que seu amigo seja, mas ele é leal e verdadeiro quando ele te alerta, peraí, né? Não é por aí, quando ele te fala a verdade. É assim ou não? Amém? Ou você prefere alguém que, sabe, você está indo para um precipício, né? Falou, não, legal, não, por quê? Não quer se indispor com você. Não é assim? A cegueira espiritual nos leva à escassez de amigos leais, de bens, de relacionamentos saudáveis. A cegueira espiritual também causa prisões emocionais. Veja bem, eu não consigo ter alegria. Eu acabo ferindo pessoas que me amam. Com as mesmas armas que me feriram, eu acabo ferindo. Cegueira espiritual também me leva a dar crédito a palavras negativas que são lançadas contra mim. O que eu estava dizendo, se eu tenho uma consciência da minha identidade, de quem eu sou, nada e ninguém vai mudar isso, essa minha convicção. A cegueira espiritual também traz confusão da identidade. Veja só, ele era conhecido como Bartimeu, um filho de Timeu, um filho de um honrado, de um honroso, e estava numa miséria, cego, vivendo às margens de uma estrada, pedindo esmolas para sobreviver. Cegueira espiritual traz isso. Agora, se eu tenho convicção que eu sou filho de Deus, ninguém pode mudar essa minha certeza. João capítulo 1, verso 12, diz, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui essa noite? Quantos têm convicção disso? Amém? Se alguém vai falar assim, não, você é filho do demônio, você não vai... Isso não vai mudar. Eu lembro uma vez, eu morava na Conselheiro Neves, em Santos, uma avenida muito principal, muito movimentada, eu tinha um Astra, e eu vim entrando assim, e fui fechando meio que um ciclista, porque o ônibus estava apertado. No Brasil é diferente daqui, né? As ruas são muito pequenininhas assim, vacilar, teu retrovisor vai embora. E eu fui apertando o ciclista assim, que ele precisou parar, né? Aí ele começou a me xingar, e eu fiz aquele sorriso assim, cara. Aí ele xingou a minha mãe primeiro. Aí xingou a minha esposa, né? Eu estava sozinho, mas ele falou da minha mulher, falou alguma coisa lá. Aí me chamou de negro, só podia ser preto. Mas ele chegou assim, gordo. Quando ele falou gordo, eu abri a porta para cá. Aí eu quis brigar com ele, né? Xingou minha mãe, xingou minha esposa, me chamou de... E aí, ok. Mas quando ele chamou de gordo, né? Aquilo ficou, peraí, gordo? Eu? Que negócio é esse? Né? Mas aí eu ameacei abrir a porta, assim, aí ele foi embora. Né? Mas o que é isso? A cegueira espiritual nos leva à confusão de identidade. Eu não sei, quando eu sei, o cara podia me chamar de gordo, de balofo, ou de magro, de faquir. Nada disso ia mudar, né? Eu ia continuar parecendo Tom Cruise e ninguém, né, ia roubar essa minha identidade, não tem jeito. Outra coisa, a cegueira espiritual nos leva à insegurança. Eu tenho medo de sair da minha zona de conforto, medo de desafios, medo de ousar, medo de tentar. Porque eu estou cego, eu tenho medo, tudo é ameaçador. Estão entendendo, gente? E a cegueira espiritual me causa também falta de perspectiva. Eu paro de sonhar, talvez de esperar assim somente que a morte chegue, né? E essa falta de perspectiva é uma das armas mais poderosas de Satanás. O que você pensa do futuro? Qual a perspectiva que você tem? Ok? O que você pensa? Você acha que está tudo bem, né? Está tudo bem, belelém, bem para você? É isso? Você acha que é isso que Deus sonhou para a sua vida? Você está vivendo exatamente os sonhos, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida? Não é possível que você esteja conformado com isso. Eu, apesar dos meus 50 e poucos anos, né?
Não sou mais Fábio Júnior, que tinha 20 e poucos anos, eu tenho 50 e poucos anos. Mas eu tenho perspectivas, eu tenho planos e sonhos que são colocados diariamente diante dele, até que ele complete a obra que ele tem a realizar na minha vida. Ele não terminou a obra dele em mim ainda. Amém ou não? Glória a Deus. O que mais? Só que Jesus pode mudar essa questão de cegueira espiritual. A decisão é minha. O Evangelho, como diz sempre o Eudes, é uma proposta. É uma proposta. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, ele não é imposto, porém eu preciso decidir. E alguns pontos aqui que precisa acontecer para mudar a minha história. Primeiro é abandonar a mediocridade. Sabe o que é mediocridade? O que é, sabe? Mediocridade, a minha vida medíocre. Mediocridade ela é traduzida como algo insignificante, como algo irrelevante. Eu não posso mais permitir que a minha vida seja insignificante, que a minha vida seja irrelevante. Eu não estou aqui por acaso. Se eu sou quem eu sou, filho de quem eu sou, chamado por quem eu fui, gerado por quem eu fui gerado, não é possível que eu estou em Fort Myers para viver uma vidinha mais ou menos, sabe? Veja bem, não estou falando aqui de riquezas, não estou falando aqui de conquistas, eu estou falando de você fazer diferença na vida das pessoas, ok? Na vida da sua família. De olharem para você, não, esse cara tem alguma coisa diferente. De você não andar de como a história está levando, mas você sabe andar na contramão, você fazer diferença, você perdoar quem não merece perdão, sabe? Abençoar quem merece ser amaldiçoado, você fazer diferença, amar os seus inimigos, né? Você efetivamente viver essa vida de Cristo, porque o propósito do Senhor é que nós sejamos parecidos cada vez mais com o Senhor Jesus, é o nosso Senhor. Eu preciso abandonar essa mediocridade. O texto que nós lemos, Mateus 10, 46, o filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Uma vida medíocre, apesar do nome, da identidade que ele tinha. Ok? A minha identidade espiritual tem que ser compatível com o meu estilo de vida. Deixa eu falar novamente. A minha identidade espiritual tem que ter conexão, ser compatível com a vida que eu estou levando. Mediocridade, ela não é compatível com a excelência do meu resgate, com a excelência da minha identidade, com a excelência do meu chamado. E só isso Jesus pode mudar. Eu preciso perceber a presença de Jesus. O cego percebeu. O Senhor tem estado presente, né? Tem passado, né? Tem se feito presente. Verso 47 diz, quando notou que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salmo 34, verso 18, diz assim, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Deixa eu responder para você aqui. O Senhor tem estado perto de você. Ok? O Senhor tem se feito presente. Ele disse que estaria conosco, todos, não nos dias bons, não quando está tudo bem, quando a maré está legal, não, em todos os dias da nossa vida Ele estaria conosco. E por que nós desconfiamos disso? Por que será que nós, peraí, será? Não é possível, né? A gente fica a gente liga o nosso desconfiômetro, ele vai lá, não é possível que ele vai estar presente, eu estou passando, porque quando ele está presente, o meu coração descansa. Quando ele está presente, basta eu levantar um clamor, basta eu levantar um louvor, basta eu curvar o meu coração. Perto está o Senhor, dos humildes de coração, dos quebrantados de coração. A solução é que a gente precisa, ela não acontece por causa do desespero. Às vezes a gente acha que o desespero vai mover o coração de Deus. Não, não é assim, gente. Deus olha a nossa aflição, porque o desespero é quando a esperança se foi.
E quem é a minha esperança? Quem é a minha esperança? Ok? E se ele disse que ele estaria comigo, então ele está lá. Como é que eu vou me dar o luxo ou a loucura de ficar desesperado? Porque desespero é sinônimo de ausência da presença dele. É sinônimo de que eu não confio, que é conto da carochinha. Mas um dos atributos do meu Jesus, do nosso Jesus, é que ele é a verdade. Nenhum engano, nem dolo se encontrou na sua boca, o que diz lá Pedro, né? Na sua epístola. Jesus, o cego sabia lá quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele. Ele creu com todo o coração. Você ainda crê de todo o coração que o Senhor pode agir e fazer muito mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa? Você ainda crê nisso? Ainda crê nisso, gente? Aleluias! Uma das coisas dos desafios mais deliciosos que nós passamos foi quando o meu neto foi gerado, né? E vocês, a igreja participou disso. Muitas de vocês, as irmãs principalmente, choravam com Carol, né? Carol não está aqui, eu posso falar. Ela chegou um dia a falar para mim assim: pai, se daqui a uns anos realmente Deus fechar a minha madre, será que o senhor não consegue me arrumar uma X quantia para que eu possa fazer uma inseminação, alguma coisa assim? Coração despedaçado. Eu falei: minha filha, o que é isso? Não pensa nisso, creia. Há uma promessa do Senhor e ela vai se cumprir. E eu vi lágrimas, eu vi, sabe, assim, será? Porque tem pessoas que estão engravidando e querem abortar, outras, e a gente só quer ter um filho nos braços. E aquilo veio assim. Não, como é que o Senhor falou mesmo? Ok. E aí você gera fé. E cada um de vocês, eu sei disso, cada um dos irmãos oraram, clamaram, e o Senhor ouviu a oração. Amém? O John está aí, e o Everton fez questão de colocar John, porque Deus é gracioso. Deus é gracioso. Pode dizer que ele é filho do Everton, né? Parece com ele e com a Carol. Mas ele foi gerado por uma família na fé. Deus ouviu a tua oração, o teu clamor, você se colocou na brecha, você intercedeu. É assim que funciona. Amém, queridos? Aleluia. Um outro ponto aqui, que nós temos que clamar com toda a intensidade. Muitos repreendiam ele, verso 48, para que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existem pessoas que não creem mais, no poder da oração, no poder do clamor. Tem gente que não acredita. Eu lembro que tinha uma pessoa aqui, um eminente líder aqui na Flórida, que dizia que não adiantava mais você orar, que você não precisava orar. E, enfim, alguém um dia, né, veio e falou: não, Deus já decidiu, não precisa, por que eu vou perder tempo de orar? E a palavra diz totalmente o contrário: batei, e abrir-se-vos-á, né? Como se o Senhor não se aborrece de nós clamarmos, insistirmos com Ele, assim como quando crianças nós insistimos com os nossos pais, não é assim? Me dá um doce, me dá R$1, me dá na época um cruzeiro, um cruzado, nem lembro mais. Eu quero um pirulito, eu quero isso, eu quero aquilo, e ficar até aqui, vai lá, meu filho, né? E Deus não se aborrece, porque tudo pode ser gerado através da oração. Amém, querido? Se você quer ter um 2018 diferente, se você aplicar o teu coração a buscar o Senhor, a ter intimidade com o Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, eu tenho certeza, e se isso não acontecer, eu rasgo aquela Bíblia ali, que era meia grossinha ali, é Bíblia pentecostal, entendeu? Porque eu tenho convicção que à medida que você alinha o teu pensamento, o teu coração ao coração de Deus, não há dificuldade ou barreira que possa te segurar. Amém, queridos? 2 Samuel 22:7, assim: na minha angústia clamei ao Senhor. É um salmo, é um cântico de Davi, descrito em 2 Samuel 22:7.
Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Orar sem cessar é um direcionamento que a gente recebe pela palavra. Um quarto ponto aqui, nós temos que ter disposição para viver uma nova vida. Eu tenho que ter uma predisposição para viver uma nova vida. Verso 49, chamem-no. Jesus mandou. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está te chamando. Verso 51. O que você quer que eu faça? O Senhor perguntou. O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Ânimo é a mesma coisa de dizer assim, tenha coragem, né? Se disponha. Levante-se, rompa o teu limite. E o verso 52 que finaliza. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. A decisão de romper o nosso limite, a decisão de romper o limite desse cego, proporcionou uma vida nova para ele, ao ponto de que nos serve hoje, nos mostra, nos desafia hoje a tomarmos como um exemplo. E eu quero te desafiar hoje. Decida hoje viver um novo tempo na sua vida. Decida viver um novo tempo na sua vida. Decida. Decida romper desses limites, né? Nós falávamos lá do elefante. O elefante tem uma força descomunal. Você já percebeu que o elefante ele fica preso a uma estacazinha, né? Uma estacazinha que alguém pega lá, coloca e tem uma cordinha. E o elefante, sabe, tem medo daquela estaca. Ele fica ali paradinho. O que é mais forte, o elefante ou aquela estaca? Você acha que uma estaca consegue segurar aquele elefante? De maneira nenhuma. Vocês lembram lá na época do Roy Rogers, né, da época de vocês, né, mas um cavaleiro, aqueles filmes de faroeste. Você vê, o cavaleiro chegava lá, né, com as esporas, descia do cavalo, e ele não amarrava o cavalo. Ele pegava e só jogava assim. E o cavalo ficava ali como se tivesse preso, né? Condicionado àquilo. É o que acontece conosco. Nós temos um Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, né? Nós somos filhos, uma identidade, e nós vivemos limitados como um rinoceronte, como um elefante preso a uma estacazinha. E eu quero te desafiar, para você romper os seus limites. Ouse crer no Senhor. Eu quero desafiar você a crer no Senhor. Não reclame das coisas, não reclame de pessoas. Fale com Deus. Fale com o Senhor. O Senhor quer te levar, você romper com os teus limites, é perdoar quem não merece. Exatamente assim. Orar por quem te apunhalou, orar por quem falou mal de você, sabe? Abençoar quem te deu calote. Abençoar quem te instigou, quem tentou te colocar para baixo. Eu tenho vivido alguns desafios assim, em toda essa esses 40 anos que eu conheço Jesus. E vou falar uma coisa para vocês. Como é incrível quando você com sinceridade abençoa aqueles que tentaram te fazer mal. Como quando você abençoa, a bênção te alcança de uma maneira, sabe? É como, literalmente a palavra diz, como você amontoar brasas sobre a cabeça daquela pessoa. Amém, queridos? Eu quero te desafiar a viver pela fé essas promessas que o Senhor tem sobre a tua vida. Quantos tem promessas na vida ainda? Ainda tem promessas na sua vida? Ainda tem promessas de verdade? Eu quero te desafiar a você viver essas promessas em Jesus. Gálatas 5:1, um texto que o Eudes comentou, citou também, foi para a liberdade e não para ser preso, para viver amarrado, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Efésios 5:14, pois isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Quero te desafiar a você romper seus limites esse ano. Quero ver você vencedor, com um cântico novo, como esse que o Caio ministrou aqui, com um cântico novo fluindo do teu coração.
dentro dessa sinceridade, dentro dessa simplicidade, para que as pessoas possam ver, não, isso não é talento deles, isso não é obra deles, isso é obra do Senhor. Amém? Senhor, eu quero te louvar, porque esta é a tua palavra, essa palavra que ardeu no meu coração, e nós sabemos que ela tem um endereço certo aqui esta noite. Ó Senhor, por favor, que o Senhor nos ajude a romper com os limites, Senhor, que estão nos prendendo durante tanto tempo. O Senhor tem falado conosco acerca da nossa identidade, que haja uma convicção de quem somos. Ó Senhor, e nada, e ninguém, nem circunstância possa mudar essa nossa convicção em nome de Jesus. Por favor, Senhor, que tenhamos esse ano, Senhor, como um divisor de águas nas nossas vidas, nas nossas famílias, o nosso comportamento, na nossa forma de agir, que possamos, Senhor, gerar vidas, Senhor, que possamos ser geradores de vidas, Senhor, e não coveiros, não enterrar pessoas, que da nossa boca só saia palavras de vida, palavras que abençoem. Ó Senhor, que não, Senhor, tomemos a decisão de pagar mal com o mal, mas pagar o mal que muitas vezes recebemos com o bem. Por favor, Senhor, porque essa é a tua vontade para a nossa vida. Nós queremos romper com os nossos limites, com fatores que nos limitam, debaixo da tua vontade, para a glória do Senhor nós oramos em nome de Jesus. Amém.